começar a gravar o nosso encontro para o pessoal que vier após poder assistir. E nesse encontro a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas sobre o processo legislativo ordinário. Vocês lembram que a gente já estudou, né? O processo legislativo ordinário é são os procedimentos que falam como que a gente vai fazer nossas leis, né? E principalmente as leis ordinárias e complementares. Vocês se lembram muito bem, falamos primeiro em medidas provisórias e agora vamos dar a continuidade. Na última aula, a gente falou sobre iniciativa de leis, não foi isso? E hoje nós vamos falar sobre a fase constitutiva. Dentro de processo legislativo, nós vamos falar sobre a fase constitutiva. Depois que deu início às leis, o que é para fazer? Ok? O que vai ser a próxima etapa, depois que deu o prosseguimento, deu início? Vocês lembram do tipo de iniciativa? Vocês vão me falando aí, quem tiver alguma dúvida, ou levanta a mão, ou pode falar também. Como nós somos poucos, não tem importância vocês se desmutarem e perguntarem, não. Eu dou a palavra para todos vocês, não se preocupe, tá? Se ninguém falar nada, eu vou imaginar que vocês estão entendendo e vou continuar com a aula, ok? Então, a aula de hoje vai ser sobre a fase constitutiva. Depois da primeira fase, que é a iniciativa, a gente tem a segunda fase, que é a fase constitutiva. A fase constitutiva, ela é a análise, né? Tá aqui a definição, é a análise do projeto de lei através da deliberação parlamentar e da deliberação executiva, né? Vocês lembram que nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo, ele faz as nossas leis, só que ele não faz nossas leis de forma isolada. Ele utiliza-se ele tem uma última fase, que é a fase do poder executivo. Então, tem a deliberação parlamentar, que vai ser a deliberação nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Depois dessas análises, você manda para o Poder Executivo. Quem que é o Poder Executivo no âmbito federal? No âmbito federal é o Presidente da República. O Presidente da República ele vai pegar essa lei e ele vai analisar se ele vai sancionar o projeto de lei para virar lei ou se ele vai vetar, ok? Ele não tem a palavra final sobre isso. Se ele sancionar, a lei começa a valer. Se ele vetar esse projeto de lei, ainda há uma forma, a gente vai estudar mais na frente, do Poder Legislativo derrubar esse veto, ok? Então, depois da fase de iniciativa de leis, nós temos a fase constitutiva. A fase constitutiva é dividida em duas fases, como está aqui. A deliberação parlamentar e a deliberação executiva. A deliberação parlamentar é dentro do poder legislativo. No âmbito federal, sistema bicameral, ok? A deliberação executiva é quando acaba de deliberar, vocês entendem, né? Discutir, elaborar, até aprovar um projeto de lei. Depois você manda esse projeto de lei para o Poder Executivo. Aí o presidente ele vai dar uma lida, vai ver se ele acha por bem sancionar o projeto de lei, para ele passar a valer, ou se ele vetar. E ele pode vetar algumas partes, pode vetar o projeto inteiro, né? Vocês estão conseguindo entender até agora? Depois da iniciativa, vem a fase constitutiva. E essa fase constitutiva é dividida entre deliberação parlamentar e deliberação executiva. Ok? Passando para frente, a deliberação parlamentar é a discussão e a votação do projeto de lei. Praticamente isso. Eles vão, se vocês têm costume de ver a TV Câmara ou a TV
Senado, eu gostaria muito que vocês começassem a ver. Vocês vão ver o tanto que é bacana. A gente só vê os memes, né, da internet, só vê a parte que vem depois, mas tem muita coisa engraçada também. Vocês começam a ver o uso político da estrutura, né, que é pago com o nosso dinheiro, mas você vê que muita gente não está lá assim preocupado realmente em aprovar um projeto de lei, mas sim em defender que alguns projetos de leis não passem, né? Muito interessante. Tanto a TV Senado quanto a TV Câmara, vocês deveriam ver para vocês entenderem do que eu estou falando. Espera aí, que tem mais alguém tentando entrar. Gabriela. Hoje a casa está até cheia. Estou gostando. Gente, para quem chegou depois, quem quiser fazer perguntas, né? Só vocês, ou vocês mandam áudio, ou vocês levantam a mão, tem uma opção aí de levantar a mão, ou vocês me mandam no chat, tá? Eu consigo ver o chat de vocês também, vocês conversando. Só para colocar aqui para vocês, quem estava com saudade do meu desenho, né? Que eu desenho muito bem, deveria ter feito arquitetura e não direito. Nossa, a coluna ficou ótima. Esse aqui é o Senado Federal, né? Estou tentando desenhá-lo. Podem elogiar, bater palmas, viu, gente? Câmara dos Deputados. Tá bonito, viu? Tem gente que não tá mutado, tá achando que tá mutado, tá falando que tá feio. Depois eu vou ver quem que é. Ai, porra. Fala, Gui, é você, E brother? aí? Não, eu não. Tô só rindo mesmo. Igual eu falei, aqui é a Câmara dos Deputados, né? Lembra que a bananinha para cima é a Câmara dos Deputados, ela é maior, tem 513 deputados. E aqui embaixo é o Senado, aqui do lado é o Senado Federal. Gente, se muta aí para mim, por favor, para não dar eco. Se tiver alguém que não está sabendo mutar, só me falar. Então é isso, gente. O projeto de lei, a gente vai usar esse desenho. Vou só mutar vocês, que a gente está participante, mutar todo mundo. Sim. Pronto, agora está todo mundo mutado. Esse aqui é a representação do Poder Legislativo, né? Pela Câmara dos Deputados do Senado Federal. Eles vão deliberar, eles vão discutir e depois votar. Depois que eles discutirem e votarem, a última casa, a casa revisora, né, a última casa pelo qual passar o processo de lei, vai mandar para o Poder Executivo. E o Poder Executivo vai ou sancionar ou vetar. Poder Executivo, entenda-se, o presidente da República. Então, só relembrando, a fase constitutiva ela é dividida entre deliberação parlamentar e deliberação executiva. Na deliberação parlamentar, tem discussão e voto. Na deliberação executiva, que eu não coloquei ainda, mas é o próximo slide, você vai ter a sanção ou o voto, a sanção ou o veto desse projeto de lei. Repara que na deliberação parlamentar é discussão e votação, são ambos. Na deliberação executiva ele pode sancionar ou vetar, ele só faz uma coisa. Se ele sancionar, se o presidente da República sancionar a lei sem nenhum veto, ela passa a valer. Ele publica, né? Aí vem a fase complementar, que é a última. A fase complementar é a publicação, né? Homologação e publicação é quando vai para o Diário Oficial. Todo mundo toma conhecimento, né? Vocês viram que vocês já devem ter estudado, vocês estão em criminologia, então vocês não têm direito penal. Mas ninguém é escusado deixar de cumprir uma lei falando que não a conhece. No Brasil, a gente tem a teoria, a gente presume que todos conhecem todas as leis. Ninguém pode falar assim, ó, eu não cumpri essa lei porque eu não sabia, inclusive em direito penal, né? Então, após a deliberação parlamentar, deliberação executiva, se for sancionado, se o presidente da República sancionar o projeto de lei, ele manda para publicação, ele homologa, né? Homologação e publicação. Homologação é praticamente só assinar.
e depois ele manda publicar no Diário Oficial. Aí presume-se que todos os brasileiros já têm o entendimento que aquilo é uma lei, é a fonte do direito que vocês passam a estudar, tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não tiver, eu vou estudar hoje com vocês mais profundamente só a deliberação parlamentar, tá? Então, eu dei um panorama geral para todo mundo ver qual que é a fase constitutiva. E hoje a gente vai começar a estudar a deliberação parlamentar, né, que é o desenho excelente que eu fiz. Ok? O que acontece naquelas duas casas. Lembrando, galera, a gente tem como modelo o processo legislativo nacional, federal, tá? Em âmbito nacional, nós temos duas casas. Em âmbito estadual e âmbito municipal, só tem uma casa legislativa. Em âmbito estadual, a gente chama de Assembleia Legislativa. Quem que trabalha na Assembleia Legislativa? Vocês conhecem aí o Fábio Avelar. O Fábio Avelar é deputado estadual. Ele trabalha na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte. Ele faz as leis estaduais, ok? E no âmbito municipal do município, apenas uma Câmara, que é a Câmara dos Vereadores, ok? Aí vocês conhecem vários vereadores aí que trabalham na Câmara Municipal de Nova Serrana, tá? Então, no âmbito federal, a gente tem duas casas. E por que o sistema é bicameral? Alguém arrisca falar? Por que no nosso federalismo a gente tem duas casas? Porque nós temos a Câmara dos Deputados, que representam o povo, né? 513 deputados federais, e nós temos o Senado Federal, que representa os estados federados, né? Aqui nós temos 81. Fazer isso não é fácil, viu, gente? Vocês ficam me criticando aí, mas... E aqui nós temos 513. Até o final do curso eu aprendo a mexer com isso. A letra já não era bonita no quadro, imagina aqui, hein? O que acontece? Na Câmara dos Deputados tem os representantes do povo, então, onde tem mais povo, tem mais deputado federal, tá? Em São Paulo, o número de deputados federais é maior do que no Acre, por exemplo, né? Na Constituição fala que nenhum estado pode ter mais de 70 ou menos de 8 deputados federais. Então, um estado que tem mais, que é São Paulo, tem 70 deputados federais. No estado que tem menos, que é o Acre, tem apenas 8 deputados federais. Por quê? Porque na Câmara... Olha, tá reverso, né? Agora que eu vi que tá espelhado. Claro que tá espelhado, né? Meu computador do outro lado. O que acontece? No estado que tem menos povo, tem 8 deputados federais. No estado que tem mais povo, que é o estado mais populoso, que é, no caso, São Paulo, tem 70 deputados federais, que é o máximo. Se fosse proporcionalmente, São Paulo deveria ter muito mais do que o Acre. Mas como a própria Constituição coloca esse limite, então, mínimo de 8, máximo de 70. E no Senado Federal? Senado Federal, não. Como o Senado Federal está representando os estados, cada estado elege o mesmo tanto. Pode ser pequeno, igual o Acre, ou pode ser grande, igual São Paulo. Todos os estados da federação têm 3 senadores, ok? 3 senadores. Nós temos 26 estados. Por que tem 81? Qual que é o outro? O outro é do Distrito Federal, né? São 26 estados mais o Distrito Federal. Se você multiplicar 27 por 3, você vai achar os 81 senadores. Entenderam? Dando prosseguimento aqui. Opa, vou parar de... Dando prosseguimento a o que eu quero falar. O seguinte, casa iniciadora e casa revisora. A gente tem, já falei da outra aula e vou repetir aqui agora,
a gente tem como regra, a Câmara dos Deputados como casa iniciadora. Para praticamente todas. Olha aqui. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. E, mais lógico ainda, quando se fizer ixi, mas tá ruim. Quando se fizer parecer, né, por um deputado ou comissão dos deputados. Comissão, já falei, é uma reunião. Nós vamos falar muito sobre comissão hoje. E tá aqui, vocês lembram da iniciativa popular? Qual que é o requisito para a iniciativa popular? 1% do eleitorado, dividido em pelo menos 5 estados, contando com cada um desses 5 estados com 0,3% do eleitorado, dos eleitores, tá? Como que isso cai na prova? Eles não colocam eleitores, colocam como população. No Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes, mas nós temos só 147 milhões de eleitores. Por quê? Porque algumas pessoas não precisam votar, né? E outras pessoas não podem votar porque não têm os direitos políticos. Entenderam? Então tá aqui, ó. Vou tentar ler para vocês. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Exatamente o que eu falei, ó. A apresentação é sempre à Câmara dos Deputados. Você não apresenta para o Senado quando for iniciativa popular. Então, lembrem-se, a regra da casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Mas o Senado Federal ele pode ser casa iniciadora? Sim, como exceção. Tá? Os projetos de leis que são iniciados por senadores ou comissões do Senado, eles começam no Senado Federal. Depois eles vão para a Câmara. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, gente? Espero que sim, hein? Deixa eu voltar aqui para mim. O que é? Tem que passar por essas duas casas, ok? Tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tem que passar nas duas. Agora, onde que vai começar? Como regra, começa-se na Câmara dos Deputados. Quando que vai começar no Senado Federal? Quando o projeto de lei for de iniciativa, lembra da iniciativa? A outra fase a gente estudou? A iniciativa for de um senador ou de uma comissão de senadores. Que é a comissão? Um grupinho, um grupo de senadores. Lembra de comissão como grupo que vocês vão conseguir entender melhor o que é isso que eu estou falando. Voltando aqui aos slides. Eu tinha que dar um jeito de conseguir mudar do quadro para os slides. Tá todo mundo. O que são as comissões, galera? Lembra, comissão é um grupinho, tá? É uma etapa, né, do projeto de lei. Quando ele vai ser votado, ele não é votado diretamente pelos 513 deputados de uma vez, não. Primeiro ele passa por comissões, que são turminhas, grupinhos de parlamentares. Então, voltando aqui para vocês entenderem, aqui dentro desses 513 existe a Comissão de Educação, a Comissão de Pesca e Agricultura, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões mais importantes que temos. Tem várias comissões aqui dentro. E no Senado Federal também a mesma coisa. Comissão da Pesca, Comissão do Turismo. Vou mostrar aqui para vocês os tipos de comissão que a gente tem. Dá uma olhada aqui, ó. Admite. Essas daqui, gente, são as comissões da Câmara dos Deputados, comissões permanentes que existe hoje na
Câmara dos Deputados, né? Você vai no site da Câmara, você vai, tem aqui, ó, início, atividade legislativa, comissões permanentes. A gente tem aqui a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Real. Chama CAPADER. Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Outra comissão. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é uma das principais, como eu já falei. Comissão de Cultura. Comissão de Defesa do Consumidor. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Tá vendo que cada um deles tem o pessoal, ó, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro vice-presidente e os titulares, né? Quantas vagas que cada partido tem. Eu lembro que uma época a piada maior era que o deputado Tiririca ele estava na comissão de educação, né? Educação e cultura. Aí todo mundo ficou rindo, falou, não, o Tiririca está na comissão de educação. Mas pensa bem, todo deputado tem que estar em alguma comissão, tá? Todo deputado ele tem que estar vinculado a alguma comissão. Você acha que eles iam deixar o Tiririca ficar na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das maiores? Ele tem um projeto de lei, o Tiririca, cada um lá pega uma bandeira para poder lutar, né? Cada deputado tem uma bandeira para lutar. O Tiririca ele fez a bandeira do circense, né? Da pessoa que mexe com circo, com artista de circo. Ele tem um projeto de lei que ele nunca conseguiu colocar em votação, porque lá é uma politicagem muito grande. Vou fazer assim, eu acho que vocês conseguem me ver melhor. Lá é uma politicagem muito grande, mas ele tem um projeto de lei para onde o circo for, o artista circense adolescente, né, criança e adolescente, ter lugar na escola para ele poder frequentar. Porque era muito difícil de matricular os alunos, os filhos, né, dos artistas em cada uma das escolas, porque fica só viajando o circo. E nem em todo estado você consegue colocar o artista circense. Então, o Tiririca ele pegou essa bandeira, né, do artista circense e, através dela, ele pediu para participar da Comissão de Educação e Cultura. O pessoal lá deixou, e isso aí virou piada por muito tempo. Mas todo deputado federal, ele compõe alguma comissão. Alguns compõem comissões mais importantes, né? Como é o caso da Comissão de Constituição e Justiça, que ela sempre é pesquisada. Mas as outras comissões são comissões temáticas, depende do tema. O que significa comissão temática, né? O que está no... Vocês tiveram acesso, eu mandei no grupo, não mandei esse slide que eu estou passando. Por que está escrito aqui comissão temática? Porque depende do tema que a lei for, do tema que a lei for beneficiar. Por exemplo, esse projeto do Tiririca, que é um projeto ligado à educação, ele tem que passar necessariamente pela Comissão da Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, ok? Se envolver meio ambiente, passa pela Comissão do Meio Ambiente. Essa comissão, ela vai deliberar, ela vai conversar, né? Os membros vão conversar entre eles e eles podem e eles vão dar um parecer. Só que esse parecer ele tem consequências diferentes para cada tipo de comissão. Como assim? Na comissão temática, o parecer é meramente opinativo, é apenas uma opinião. Ele não vincula, ele não manda nada, só tem que passar e conversar sobre eles. Entendeu? Na comissão temática. Na comissão de Constituição e Justiça já é diferente. Por quê? A comissão temática vai debater sobre o tema em si. Vai debater se é bom para o meio ambiente aquele projeto de lei ou não. Se é bom para a educação aquele projeto de lei ou não. Já a Comissão de Constituição e Justiça vai debater se esse projeto ele é constitucional. Então, a CCJ, né, na Câmara chama CCJC, que é Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Eles vão debater sempre aqui, ó. Onde que está? Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, tá vendo? Onde que está a CC? Aqui, ó.
Comissão da Constituição e Justiça e Cidadania, né? O PSL que está comandando. Claro que vai ser o PSL, né, gente? Era o antigo partido do presidente, né? Ele que ganhou essa comissão. E não é porque era do presidente, porque tinha muitos deputados, na verdade. Comissão de Cultura, Comissão de Defesa do Consumidor, vocês estão vendo aí, vocês conseguem ver quando eu seleciono, né? Espero que sim. Comissão de Defesa de Pessoa Idosa, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, essa é da Câmara. E do Senado Federal também tem? Mesma coisa. Aqui, ó, do Senado Federal são menos comissões, mas tem aqui, ó. Começa aqui. Comissão de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, né? Tem 23, tá vendo? 23 senadores. Educação, Cultura e Esporte, Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização de Controle, Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relações Exteriores, Serviços de Infraestrutura, etc, etc, etc. São todas comissões permanentes de cada um. O que é o detalhe? O que vocês têm que lembrar? As comissões temáticas, elas vão exarir, elas vão dar um parecer apenas de opinião. Já a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação vão dar um parecer terminativo. Ela pode acabar o projeto de lei ali. Se a Comissão de Constituição e Justiça, olha o tanto que ela é mais importante, porque se a comissão temática ela falar que não é bom para o meio ambiente, para a educação, esse parecer dela não vincula, o projeto de lei continua correndo. Mas se não passar pela CCJ, que é o que vai ver se esse projeto de lei ele é constitucional, e se não passar pela Comissão de Finanças e Tributação, quer ver se esse projeto de lei ele vai ter um impacto nas contas, né? Nas contas públicas para finança e tributação, direito financeiro. Esse projeto de lei acaba ali. Entenderam? Esse projeto de lei ele acaba naquele momento. Cabe recurso no plenário? Cabe recurso contra o plenário. Nós vamos ver mais para frente que existe um recurso que cabe, qualquer parlamentar pode entrar com recurso para poder fazer uma votação total pelo plenário. Vamos ler aqui. Apreciação do projeto pela comissão em cada caso iniciadora. Artigo 58, parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Galera, presta atenção aqui. Apreciação do projeto pelas comissões da casa iniciadora. A Constituição Federal, ela permite que, em alguns casos, então, se vocês quiserem copiar, não sei como é que vocês estão fazendo aí, se vocês estão copiando ou não, vou deixar aqui a tela para vocês. A Constituição, ela permite que, em alguns casos, o projeto de lei ele não passa pelo plenário, não passa por aqueles 513 deputados. Pode ir direto, ok? Pode ir direto para o Senado Federal, para outra casa, sendo aprovado apenas pelas comissões. Ah, mas isso é fácil de acontecer? Isso acontece, vocês sabem quando? Quando é um projeto assim, de lei muito rápido, eles querem aprovar muito rápido e ninguém quer se desgastar. Por quê? Porque, olha aqui, presta atenção nessa parte. Se for um recurso de 1/10, olha onde que está, 1/10 dos membros da casa, ou seja, no caso do Senado Federal, apenas 9 senadores, né? Porque 1/10 é 8,1, então apenas 9 senadores. Eles conseguirem juntar e fazer um recurso, tem que passar pelo plenário. Entenderam isso ou não? A Constituição ela dá essa certa movibilidade, né? Essa praticidade, mas essa praticidade não pode ir contra o direito da maioria. Então, se alguns deputados se sentirem lesados por esse projeto de lei, falam, não, isso é uma coisa mais importante, vamos passar pelo plenário. O que é plenário?
é todo aqueles 513 deputados, todo aqueles 81 senadores. Se esses senadores e deputados que não estiverem na comissão quando ela foi aprovada, ou mesmo que estiverem e forem vencidos, eles podem entrar com um recurso contra a presidência, né? E o quórum é muito pequeno. Porque você imagina numa multidão de 513 deputados, você não vai conseguir 52, né? No caso dos deputados, são 52. No caso dos senadores, são apenas 9. Ok? Depois eu vou tentar tirar isso para não esse espelhado aqui para vocês conseguirem me ver um pouco melhor. Galera, até então tá tendo alguma dúvida? Vocês estão conseguindo? Tem ninguém falando muito, né? Mas igual tá aqui, ó, no final, se tiver o recurso, aí a votação vai para o Senado. Lembrando que tem sempre que passar por essas comissões, uma comissão temática, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação, sendo que dessas três, apenas a CCJ e a Comissão de Finanças e Tributação são de parecer obrigatório. No caso da comissão temática, o parecer é meramente opinativo. Ok? Vou encerrar a reunião, porque já está passando o nosso tempo, e vou mandar o link novamente para a gente continuar daqui, tá? Modelos de votação. Se tiver alguma dúvida, já vão pensando para poder me falar na próxima, quando a gente voltar, tá? Entra no próximo link que eu vou mandar agora.